No vídeo de hoje nós vamos ver cada um daqueles conceitos do vídeo passado em particular, ou seja, espaço, matéria e tempo, ou matéria, espaço e tempo. Então nós vamos começar a ver o que aparentemente é mais simples, né? Que é o espaço, depois o tempo e a matéria. Pode ser que depois nos vídeos mais para frente a gente perceba que poderia ter começado numa outra ordem, mas o que é aparentemente mais simples é começar com a ideia do espaço. Bom, o espaço, como é que a gente consegue estabelecer uma medida ou uma referência no espaço? Então, em primeiro lugar, nós precisamos de uma origem. Então, eu vou começar aqui com uma ilustração com uma folha de papel. Então, nessa folha de papel, não tem nenhum lugar preferencial, né? A não ser o contorno do papel, mas vamos considerar que essa folha é infinita, né? Ou seja, é tudo branco. Então, existe a necessidade de um ponto de referência. Esse ponto de referência, no caso, pode ser a minha posição. Então, eu vou marcar aqui no papel uma origem e vou desenhar um bonequinho representando a minha posição. Então, é aqui onde eu estou, é aqui a minha referência. Então, essa é a origem. O que é a origem? É o ponto de partida, exatamente. Então, a partir daí é que a gente estabelece a medida do espaço. Se não tiver uma origem, ela pode ser em qualquer outro ponto, né? Desde que eu me referencie a ela como meu ponto, né? No caso onde eu estou posicionado. Agora, eu posso estar posicionado numa posição e referenciar ao ponto, a origem em um outro ponto, né? Então eu estou separado daquela origem por uma determinada distância. Então vem uma segunda noção que é distância. Então, primeiro ponto, segundo ponto. Bom, então tá aqui, segundo ponto. Então, naturalmente, você vê que existe uma distância. E aí, você já percebe que nessas duas situações já tem, né, os conceitos de Euclides envolvidos, que é da geometria. Ponto, reta, plano, volume e assim por diante. Então, vamos ver. Então, a primeira ideia é ponto. A segunda ideia é distância. Então, eu posso passar uma reta. Está aqui uma reta. E eu estou num papel que é plano. Então, se você perceber, a direção de uma reta é única. Um ponto não tem direção. E um plano tem duas direções. Então vamos estabelecer duas direções aqui no plano. Aqui, duas direções no plano. Então, essa noção de direção já é intuitiva também. A gente deu um nome, né? A gente sabe que ela está lá, existe, mas precisa do nome. A partir do nome, a gente extrai ela da realidade e começa a perceber que ela de fato existe e que ela tem significado. Então o conceito, de onde vêm os conceitos? Bom, os conceitos vêm da ideia, e a ideia, nomeando, né, a ideia com o nome, ponto, reta, plano e assim por diante, você começa a extrair a realidade e explicar a realidade. Bom, então vamos pensar agora numa outra situação. Vamos dar nomes a essas direções. Então nós vamos trocar o nome para dimensões. A gente sabe, em primeiro lugar, que existe uma direção e dois sentidos. Pode ser para lá, para cá. Uma direção vertical, para cima, para baixo. Uma direção horizontal, para a esquerda, para a direita. Então, nesse caso aqui, a gente vai separar um outro conceito abstrato que é o de dimensão. Direção são a das retas, que podem ser traçadas. Sentidos são as pontas das retas, né, que podem ser traçados, vamos dizer assim. E agora o conceito de dimensão. Então, dizemos que o ponto tem dimensão 0, ou seja, ele não aponta para nenhum lugar. A reta tem dimensão 1. Ela aponta
para uma direção. Pode ter dois sentidos, mas é uma única direção. E o plano tem dimensão 2. O plano aponta para duas direções. Então, essa quantidade 0, 1, 2 é chamada de dimensão do espaço. Então, o nosso espaço euclidiano, né? Porque vem das ideias de Euclides, por isso se chama euclidiano, tem 3 dimensões. Então, se eu filmar aqui o canto da sala, vocês vão perceber naturalmente as 3 direções lá. Vamos ver se eu consigo filmar o canto da sala. Lá. Opa, tá difícil pegar o canto da sala. Tá vendo lá? 3 direções. Então nós dizemos que o nosso espaço, o espaço que nós vivemos é tridimensional. Tem 3 direções. Certo?